Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda parte da palestra sobre o ML. Vamos continuar aquilo que nós vínhamos falando na primeira parte, continuar a falar agora sobre casos de uso. Vamos só recapitular aqui quais são os nossos principais objetivos, para a gente não perder o foco da palestra, tá? Bom, um dos nossos objetivos aqui é mostrar a importância da modelagem de design de software. A gente já fez isso na parte 1, mostramos as partes ali, as fotos das pontes, mostramos que aquelas pontes são praticamente impossível construí-las sem ter um projeto de design arquitetônico, de estrutura, né, um projeto estrutural, um modelo, uma planta de como fazer aquela ponte. Não dá para começar do zero. E a gente fez uma analogia com essa parte da engenharia civil, trazendo a nossa realidade de software, mostrando que é praticamente também improvável que se consiga fazer um software de qualidade, ok? E que tenha manutenção, que seja manutenível, sem um projeto arquitetônico ou alguma coisa que esboce algum modelo dele, bem que seja de requisitos ou de projeto. Então a gente tem que fazer um projetinho arquitetônico, tem que fazer um projeto de análise, que a gente chama, tá? Para depois ir para o projeto arquitetônico, para de fato ir para a implementação. Esse seria o ciclo de desenvolvimento. Então a gente fez uma analogia aí para mostrar como é necessário em todas as áreas de projeto, né? Todas as áreas que a gente tem que projetizar para construir, como é a engenharia civil, como é a parte de computação, a construção de software, como é necessário os desenhos de modelagem de projetos arquitetônicos ou de projetos de análise. Perfeito? Bom, na sequência, a gente estava ensinando como modelar requisitos de um software por meio dos casos de uso. Então nós explicamos o que é caso de uso, na verdade a gente explicou o que é o ML, explicamos que a UML tem 13 diagramas, que ela não é um processo de desenvolvimento de software, muito menos uma metodologia, é simplesmente um conjunto de ferramentas que apoia um dado processo de desenvolvimento de software. Temos um exemplo, o HUP é um processo de desenvolvimento de software que utiliza as ferramentas da UML para apoiar o desenvolvimento de software. E uma das ferramentas que a gente aqui considera muito importante é a ferramenta de casos de uso. Por quê? Porque ela é uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer filosofia de desenvolvimento de software, qualquer paradigma de desenvolvimento de software, orientado a objeto ou procedural, ela pode ser utilizada. Hoje em dia é um dos diagramas mais utilizados da UML, e a gente quis, nesta palestra aqui, mostrar um pouco do diagrama de casos de uso e como utilizá-lo, né? Como usar o diagrama de casos de uso para modelar os requisitos de um software. Nem entrei na parte de projeto arquitetônico ainda. Estou falando só de um projeto de análise, uma modelagem de análise, que vem ali daquela palestra de engenharia de requisitos, é a parte onde nós fazemos a análise dos requisitos e fazemos a parte de modelagem desses requisitos. Então, o caso de uso é uma ferramenta para eu modelar os requisitos que posteriormente serão projetados arquitetonicamente e serão implementados em uma determinada linguagem de desenvolvimento, que eu não sei aqui, neste momento do software, qual é, ou eu não sei obrigatoriamente qual vai ser utilizada. Tá certo? Bom, e também ensinar como projetar um software por meio dos diagramas da UML. Isso a gente falou que a gente vai deixar para uma próxima palestra. Nós não vamos fazer a parte de projeto arquitetônico, mas a gente vai fazer a parte de projeto de casos de uso, que seria a análise dos requisitos do software e a modelagem dele. Perfeito? Bom, a gente quer fazer tudo isso daqui para reduzir o esforço de manutenção, lógico, porque se eu faço um software e documento ele, então, a hora que eu der a manutenção, eu vou ter tudo documentado, é mais fácil para eu entender o que está acontecendo. Antes de desenvolver o software, se eu projeto, se eu faço a análise bem feitinha, eu sei exatamente onde eu posso testar antes de implementar, então eu posso encontrar erro antes de eu começar a implementação, que é cara, então eu acho erros em fases mais baratas. Tá certo? Bom, também reduzir o retrabalho de maneira geral, mais uma vez, se eu penso antes de implementar, eu não vou ter retrabalho, porque eu acho o erro antes de fazer. Então, isso diminui meu retrabalho. Também a gestão de conhecimento, vou deixar meu projeto lá, minha análise de requisitos documentada com meus casos de uso. Posteriormente, se alguém quiser utilizar, relembrar o que foi feito, vai estar consolidado na empresa e não nas pessoas. Eu tiro a responsabilidade da informação nas pessoas, porque as pessoas vão embora da sua empresa, elas podem ser demitidas, elas podem pedir demissão, elas podem ter problema de saúde, elas podem vir a falecer, pode acontecer N problemas com as pessoas que fazem com que elas se afastem das empresas, do processo de desenvolvimento. E se as informações estão com elas, elas levam as informações juntas. A partir do momento que eu documento por meio dos meus casos de uso, por exemplo, então a minha empresa fica com esse conhecimento e isso me ajuda na gestão do conhecimento da minha empresa. É mais ou menos assim que acontece, tá? Bom, para eu mostrar a importância de se projetar
de se analisar a UML e os casos de uso, a gente dividiu em 4 fases aqui. A primeira foi, a primeira foi a importância de se projetar um software. Aí eu expliquei as outras áreas da engenharia e como que acontece o custo de desenvolvimento de software. Na sequência, a gente falou sobre os conceitos de UML. Eu expliquei o que é UML e quais são os diagramas. Tá? No terceiro ponto, nós começamos a explicar o diagrama de casos de uso. No diagrama de casos de uso, nós começamos a dizer que o diagrama ele é composto por 2 partes. Uma parte é a parte gráfica e a outra é a parte escrita, certo? E depois nós vamos falar um pouco sobre o exemplo prático de aplicação e vamos fazer uma finalização com um resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu. Perfeito? Bom, nesta parte que foi que a gente parou, na primeira parte da palestra, no terceiro módulo da nossa palestra, a gente terminou na parte 1 falando de parte gráfica. Aqui na parte gráfica nós falamos quais são os componentes que fazem parte de um diagrama de casos de uso, como eles se relacionam e o que cada um quer dizer. Então a gente falou mais ou menos isso daqui, ó. Trazendo um exemplo novamente, a gente mostrou um exemplo dos casos de uso, de um diagrama de casos de uso. Aqui eu tenho o meu ator, aqui eu tenho um outro ator, no caso é o mesmo ator aqui, né? Um outro ator e um outro ator. Quem são os atores? Os atores, na verdade, são toda a entidade, vamos assim dizer, humana ou não, que está externa ao meu sistema. Então aqui eu consigo definir meu escopo. Falo, olha, o sistema que eu vou desenvolver, ele está aqui dentro, ó. Ele está aqui dentro. O que tiver aqui dentro diz respeito ao sistema que eu irei desenvolver. O que está fora, que são os meus atores, olha só, eles, na verdade, é um sistema externo ao meu. Seja ele um sistema humano, ou seja ele um sistema computadorizado. Tá certo? E o que está dentro dos meus sistemas são os meus casos de uso. Então aqui eu tenho um caso de uso, aqui eu tenho outro caso de uso, e aqui eu tenho outro caso de uso. Esses casos de uso é o que o meu sistema deverá implementar. São as funcionalidades, porque entre aspas, porque eu posso ter 3, 4 casos de uso para entregar uma funcionalidade pedida para o cliente. Um mapeamento não é 1 para 1, pode ser maior, tá? Mas é tudo aquilo que o meu software deve prover para o meu cliente. Certo? Então uma funcionalidade do meu cliente pode ser gerenciar estoque. Para eu gerenciar estoque, eu tenho que ter um caso de uso para cadastrar estoque, para consultar estoque, para excluir estoque, certo? Para fazer inventário de estoque. Então, cada caso de uso ele traz um pedação da minha funcionalidade. E esses casos de uso eles podem se relacionar entre si e podem se relacionar com outros atores. Então aqui eu tenho as minhas associações, meus relacionamentos de associação, que é assim que eu chamo essa seta entre o ator e o caso de uso. Tá certo? Bom, isso daqui tudo, essa coleção de casos de uso, relacionamentos e atores, eu chamo de diagrama de use case, diagrama de caso de uso, tá certo? Todo esse diagrama aqui com todas essas figuras. Porém, quando eu digo, por exemplo, que eu vou fazer um pedido, fica muito vago eu dizer apenas fazer pedido. Aí a próxima pergunta que surge é, como que eu vou fazer esse pedido? Certo? Porque eu posso fazer pedido de N formas diferentes. Mas como que eu irei fazer esse pedido? Dá para ser mais específico? Pois é, dá para ser mais específico. E onde que eu vou ser mais específico? Aqui, na especificação escrita de cada caso de uso. Vejam bem, cada caso de uso que eu desenhei graficamente, caricatamente, ali junto com os atores, eles têm dentro deles, vamos assim dizer, porque as ferramentas que nos ajudam a montar casos de uso permitem que eu escreva dentro dele, na hora que eu dou 2 cliques, ela abre uma interface, eu documentar qual que é o comportamento daquele caso de uso. Ou seja, como é que eu faço um pedido. E aí a gente usa uma linguagem semi-formal. O que é isso? É uma linguagem natural, estruturada por meio de um gabarito, por meio de um template. Uma ficha. Então vai ter lá o objetivo do caso de uso, pré-condição, pós-condição, curso normal, curso alternativo, detalhes de interface, dados utilizados. Então a gente pode ter um templatezinho, uma ficha, que nos ajudem a documentar de uma forma escrita, numa linguagem natural, cada pedacinho daquele. Aí a gente consegue documentar e ver
qual é o passo a passo daquele caso de uso, como é que aquele caso de uso acontece. E é isso que a gente vai aprender nessa segunda parte. A gente vai aprender a parte de especificação escrita do caso de uso. Tá? Então vamos lá. Então tá aqui, ó, um caso de uso, além da sua especificação gráfica, que nós já mostramos, que é a bolinha, né? Então eu faço aquela elipse, vamos dar o nome certo. Aí eu escrevo aqui o nome do caso de uso, por exemplo, cadastrar, né? Cadastrar aqui. Cadastrar usuário, posso por aqui. Então este é o meu caso de uso, cadastrar usuário, é o gráfico. Agora eu posso aqui nessa interface gráfica, aqui nesse gráfico aqui, eu posso abrir um texto e começar a digitar o texto. Lá no Word, por exemplo, você coloca o cadastrar usuário, logo embaixo você faz a especificação textual. Então você começa a fazer a especificação textual aqui. Então vai ter um texto aqui para você escrever. Aí esse texto aqui que você vai escrever vai falar como exatamente acontece um cadastro de usuário. Então você vai falar qual é o objetivo, para que você quer cadastrar um usuário, qual é a sua motivação. Qual é a pré-condição? Olha, a pré-condição é que haja um usuário secretária que ele vai prover o cadastro, né? Que ele vai fazer o cadastro. Qual que é a pós-condição? A pós-condição é uma mensagem de erro, ou uma mensagem de usuário já cadastrado, ou uma mensagem de usuário cadastrado com sucesso. E qual que é o curso normal? Se tudo der certo, como é que a gente faz o cadastro? Bom, o usuário fornece seus dados, certo? O sistema pega os dados, confere se o usuário já não está cadastrado. Se não tiver cadastrado, ele persiste os dados do usuário e emite uma mensagem de sucesso. Este é o curso normal. E assim eu especifico, linha a linha, né, passo a passo, o que acontece dentro daquele caso de uso. E aqui eu falo que são as minhas transações do caso de uso, né? Tudo que está acontecendo aqui no meu caso de uso. Perfeito? Então vamos lá. Vamos seguir aqui, vamos ver o que os slides nos falam, né? Para a gente não esquecer de nada. Por meio dessa descrição textual, é modelado o passo a passo. Eu digo as microfuncionalidades daquele caso de uso. As micronecessidades que eu preciso implementar no software para atender a macronecessidade do cliente. Tá certo? Bom, apesar dessa especificação textual ser muito importante, olha só, vou grifar aqui. Por que ela é muito importante? Porque é por meio dela que eu consigo saber exatamente o que eu preciso fazer. Né? Então ela é muito importante. Mas apesar de ser importante, ela não é formalizada pela OML. A OML não fala como deve ser esse gabarito, por exemplo. A OML não fala que tem que ter um objetivo, que tem que ter um curso normal, que tem que ter um curso alternativo. Ela não fala isso. O que a OML fala é, pode ser feita a descrição. De que forma? Da forma que você quiser. O que a gente usa são boas práticas. Então tem livros famosos aí no mundo acadêmico que trazem boas práticas de especificação textual de casos de uso. Então essas boas práticas que a gente costuma adotar quando a gente vai escrever a especificação textual de um caso de uso. A parte gráfica do caso de uso, ó, a parte gráfica, a OML formaliza. Então tem um documento lá da OML, da OMG, que fala, olha, a parte gráfica tem um caso de uso é isso, assim, assim, assado. Ele é feito por meio de uma elipse. Ele pode se relacionar com atores, ele pode se relacionar com outro caso de uso por meio de usos e assim por diante. Então tem tudo isso daí que é muito bem especificado lá num documento de especificação da OMG, da OML. Okay? Agora, a parte textual não tem. Então, a parte textual que a gente faz é utilizar boas práticas. Então, cada ator fala alguma coisa, a gente vai trazer aqui o que a gente faz juízo de que seja a melhor forma. Tá certo? Ou, pelo menos, o mínimo suficiente, o mínimo necessário para vocês conseguirem fazer uma boa documentação no caso de uso. Tá? Então, assim, o que se segue são boas práticas. Então, o que nós vamos mostrar aqui são boas práticas de escrita de caso de uso. Não são obrigatórias, tá bom? Não são obrigatórias. Bom, normalmente uma especificação textual de caso de uso deve ter, no mínimo, um objetivo. Então a gente vai escrever o objetivo ali. Descrever o cenário principal, ou seja, se tudo der certo, como é que acontece? O caminho feliz, né? O curso normal a gente fala. E a gente descreve também os cenários alternativos. Então, quais são as possibilidades de erro? Certo? Então, por exemplo, eu falo lá no cadastrar usuário, curso normal. O usuário informa seu CPF. Sistema verifica se o CPF está cadastrado. Aí o CPF não está cadastrado, é o curso normal. Se alguém pede para se cadastrar, o normal é que ele não esteja cadastrado. E um curso alternativo? Um curso alternativo é, sistema consulta o CPF do aluno, do usuário,
e vê que o usuário já está cadastrado. Então, emite mensagem falando que o usuário está cadastrado. É meu curso alternativo. Posso ter mais de um alternativo? Pode. Sistema verifica o CPF informado e percebe que o CPF não é um CPF válido. Ele faz as continhas lá do CPF e não é válido. Este é um outro curso alternativo. O que o software tem que fazer? Então, cada curso alternativo deve ser mapeado. Assim você consegue mapear completamente, ter uma noção completa, né, daquilo que o requisito deve prover, daquilo que o caso de uso deve fazer dentro do seu sistema. Tá certo? Vamos uma a uma aqui. Ó. O que é o objetivo? Bom, mostrar a finalidade do caso de uso. Para que serve esse caso de uso? Cadastrar o usuário. Para que serve? Serve para eu consolidar o usuário no meu sistema. Simples e grosso. Normalmente o nome já fala tudo. Mas às vezes você quer dar um objetivo um pouco maior, que é complementar aquilo. Então tudo bem, vai lá e complementa para deixar um pouquinho mais explicado. Tá? Cenário principal, o curso normal, é o passo a passo feliz. É aquilo que acontece, se acontecer tudo certinho, é isso que vai acontecer. Se não der nenhum erro, é o curso normal. Tá? Bom, olha lá, o curso normal é o passo a passo do que frequentemente é executado no caso de uso. É aquilo que... Cadastrar usuário. O que é um cadastrar usuário feliz? É um cadastrar usuário que ele informa os dados, o usuário não está cadastrado, ele persiste e dá tudo certo. Esse é meu curso normal. É o que normalmente deve acontecer quando eu vou cadastrar um usuário. Tá certo? E eu tenho aqui os cenários alternativos. O que são os cenários alternativos? São descrições do passo a passo quando o curso normal dá algum erro ou dá algum desvio. Certo? Tem alguns templates que falam que tem o curso alternativo, os cursos de exceções, os cursos de erro, divide. Mas alternativa é tudo aquilo que saiu do curso normal. A gente pode partir desse princípio aqui para facilitar. Então pode ser um erro, pode ser alguma coisa, por exemplo, o usuário já estava cadastrado, então tem que tomar um curso alternativo. O curso alternativo pode ser simplesmente uma mensagem de erro, ou pode ser, por exemplo, mostrar para o usuário aquilo que já estava cadastrado para ele poder editar um endereço, atualizar um endereço. Certo? Então fala assim, ó, o sistema verificou que o usuário já está cadastrado. Próximo passo, executar o caso de uso de editar o usuário. Por quê? Aí o funcionário pergunta, olha, o seu endereço é Rua Acre 456? Ah, não, eu mudei para Rua Pará 582. Então ela vai lá e já edita Rua Pará 582. Então você já puxa um outro caso de uso para contemplar um curso alternativo do caso de uso do curso normal do seu caso de uso. Mais ou menos assim que funciona, tá? Bom, muita informação eu passei para vocês, agora a gente vai passo a passo, a gente vai fazer isso, a gente vai ver isso acontecendo, tá certo? Então vamos lá. Um caso de uso vai ter uma descrição de curso normal e várias descrições de curso alternativo, tá? Os passo a passo de especificação devem ser, né, vou até colocar aqui entre aspas, os passos a passo, devem ser numerados em ordem de acontecimento. É muito importante a gente colocar os números, tá? Para a gente ter uma noção cronológica do que está acontecendo. Bom, vamos lá. Aqui está um exemplo daquilo que eu acabei de falar para vocês. De um template, de um gabarito, de um caso de uso chamado reservar quarto. Percebam que o meu caso de uso, ó, tem um número. Então eu numero cada caso de uso que o meu sistema vai ter. Tá? Então tem lá, reservar quarto. Este use case é responsável pela reserva de quarto solicitada pelo cliente. Então toda vez que um cliente chega num sistema hoteleiro, ele pede para reservar o quarto, ele liga reservando o quarto. E aí qual é o caso de uso que o sistema vai executar? Reservar quarto. É este caso de uso que o sistema vai executar. Bom, esse é o meu objetivo. Agora eu vou para o curso normal. O que é o curso normal? É o curso que tudo dá certo. Então eu escrevo lá, curso normal. Aí eu começo. 1. O cliente solicita a reserva de um quarto para um determinado período. Então já falo que o cliente vai informar o período. 2. O sistema verifica se existe quarto disponível para o período solicitado, informando o quarto a ser reservado. Aqui ele já passa o quarto. Tá vendo? Poderia ser diferente. Ele poderia pedir, solicitar se há algum quarto disponível e o sistema devolve o quarto para ele. Pelo que está escrito aqui, ele informa o quarto. Fala, esse quarto está disponível? Ele informa o quarto a ser reservado. O cliente informa o seu CPF. O sistema seleciona o cliente associado ao CPF. Ele vai lá buscar o cliente daquele CPF que já deve estar cadastrado. O cliente confirma seus dados. O sistema solicita ao cliente que confirme a reserva do quarto. O cliente confirma a reserva do quarto. O sistema reserva o quarto para o período solicitado e emite a mensagem 1. Quarto reservado. Tá? Este é um passo a passo.
Alguém foi lá e especificou um passo a passo desse jeito para eu executar. Aí pode surgir dúvidas. É o melhor passo a passo? Não é o melhor passo a passo? A UML fala para fazer desse jeito? Cada confirmação do cliente você precisa colocar uma linha? Ó, o cliente confirma, o cliente confirma. Aí vai da empresa, vai do seu processo. Este passo a passo está muito detalhado. Está muito detalhado. Precisa ser tão detalhado assim? Mais uma vez, a UML não especifica se precisa ou não. Vai da vontade do freguês. Então, se na sua empresa você não especifica tantos passos, legal. Eu prefiro ser mais sucinto, para não confundir o desenvolvedor. O cliente confirma, o cliente confirma, o cliente confirma. É muita confirmação. A menos que seja realmente necessário colocar uma interface lá para o cliente confirmar. Se não, eu prefiro não deixar tanta confirmação. Mas você pode deixar. Aí vai da vontade do freguês, tá? Bom, o que mais que eu tenho? Os meus cursos alternativos. Perceba aqui o passo 2, ó. O sistema verifica se existe quarto disponível. Aí eu venho aqui, ó. Curso alternativo. 2. Caso não exista o quarto alternativo, tá vendo? É um problema. Não deu certo, não tinha um quarto disponível para o período desejado, o sistema emite uma mensagem. Não existe quarto disponível no período solicitado. Não tem quarto disponível. Tá? E depois, abandonar o use case. Pode sair, pode se finalizar. Tá? Aí se ele quiser, ele começa o use case de novo, consultando mais uma vez. O 4, o que diz aqui o passo 4? O passo 4 diz, o sistema seleciona o cliente associado ao CPF. E aqui no meu curso alternativo? Caso o cliente não esteja cadastrado. E se o cliente não estiver cadastrado? Horas, o sistema ativa, coloca em execução, chama o caso de uso, cadastrar cliente. Eu digitei um CPF, o cliente não está lá, pula na minha tela ali o cadastrar cliente. Aí ele vai lá, cadastra o cliente e volta a executar esse caso de uso, tá? Ó, e continua no passo 6. Aí ele vai voltar aqui no passo 6, ó. Porque ele já cadastrou, ele não precisa mais confirmar. Aí volta no passo 6, aí continua o curso normal, tá? E outro, ó, 5. O que tem aqui no 5? O cliente confirma os seus dados. Então, a hora que abre o cliente ali, o cliente vai lá e confirma os dados. Ó, esse é o seu endereço mesmo? Aí o passo 5 fala, o cliente atualiza os seus dados. E se ele perceber que ali tem algum dado errado, ele já atualiza. Então, o sistema atualiza o cadastro do cliente. O que eu poderia fazer aqui? Chamar um caso de uso. Eu poderia chamar o caso de uso editar cliente, né? Para fazer edição dos dados do cliente. Seria sensacional, tá? E aqui no passo 7, ó, o cliente confirma a reserva. Pode ser que o cliente venha no meio do telefone, errei a data, quero cancelar a reserva. Então tem um curso alternativo aqui, ó. O cliente desiste da reserva. O sistema cancela a reserva e emite uma mensagem de erro, reserva cancelada. Tá certo? Então é mais ou menos assim que eu faço. Aqui, ó, mensagem de erro 02. Porque a 01 já está aqui. Tá? Então eu emito uma mensagem de erro e abandono o caso de uso. Então dessa forma eu especifiquei cada passo que acontece dentro do meu caso de uso. Um curso normal e eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 cursos alternativos. Tá certo? E assim, na hora que eu entrego para o meu desenvolvedor ou para o meu projetista, ele sabe o que tem que acontecer. Tá? Ele já tem uma noção. Se eu acompanhar isso aqui com o dicionário de dados, eu já sei todos os dados que o cliente deve informar e assim por diante. Tem que contar, tem que constar isso daqui aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos para um exemplo prático de aplicação de um caso de uso. Certo? Vamos ver um caso de uso sendo com um exemplo prático, ele acontecendo de fato. Tá certo? Então vamos lá. Sistema de casos de uso, sistema hoteleiro. Eu vou passar aqui uma especificação de um sistema hoteleiro. Tá ok? Eu já vou avisando o seguinte, isso é uma palestra, tá? Então não é o objetivo daqui que vocês saiam sabendo tudo de caso de uso. O que eu dei foi uma pincelada. E para aqueles que quiserem estudar mais, já pode começar a estudar, por exemplo, relacionamento entre casos de uso, que eu não mostrei aqui, certo? Como um caso de uso se relaciona com outro caso de uso. E eu já deixo aqui para vocês a dica. Pode ser por meio de uses, pode ser por includes ou pode ser por extends. Então dê uma pesquisada e aprofundem o conhecimento de vocês, tá? Então vamos ver aqui, ó. Deseja-se modelar um sistema para um pequeno hotel. Vamos usar a especificação que vai ao encontro daquele caso de uso que a gente já mostrou aqui de exemplo, tá? Então, um sistema para um pequeno hotel que atenda aos seguintes requisitos. Quando o cliente telefona ou vem até o hotel e pede para reservar um quarto, o funcionário verifica se existe quarto disponível, tá? No período solicitado. Caso positivo, é feita a reserva do quarto.
Caso negativo, é informado ao cliente a não disponibilidade de quarto. Ok, já vimos um requisito. Vamos para o próximo. Um requisito não, uma necessidade do cliente. Quando o cliente não mais desejar o quarto reservado, o funcionário providencia o cancelamento da reserva, disponibilizando novamente o quarto para uma nova reserva. Então pode ser que o cliente reserve o quarto e depois, no dia seguinte, vai lá e cancela. Então eu reservei para a semana que vem, no dia seguinte eu ligo e falo, não quero mais. Então o sistema tem que cancelar a reserva e disponibilizar o quarto para uma nova reserva, falar que ele está disponível. Tá? Quando o cliente não comparecer ao hotel para hospedar-se até meio-dia do dia da reserva, tá? A reserva deve ser cancelada. Então, toda vez que der meio-dia, o meu sistema deve olhar todas as reservas que estavam para aquele dia e se não foi confirmada, eu cancelo a reserva. O sistema tem que cancelar automaticamente a reserva, colocando os quartos disponíveis novamente para a reserva. Né? Quando o cliente ocupar um quarto, ou seja, confirmei minha reserva, fazendo a reserva previamente, o funcionário faz o registro do cliente, caso ele não exista. Né? Caso o quarto não esteja reservado, uma mensagem de rejeição será emitida. Então, aqui pelo que eu estou entendendo, vamos até o fim, ó. Caso contrário, um pacote com informações úteis e a confirmação serão fornecidos ao cliente. Se o cliente não reservar o quarto antes, neste hotel, ele não tem a possibilidade de se hospedar, ele tem que fazer a reserva antes. Então a reserva é um procedimento obrigatório para o cliente se hospedar. É assim que o meu sistema quer. Ah, vocês podem pensar, pô, mas que sistema mais pouco inteligente, né? Será que dizer que se o cara não fizer reserva, não se hospeda? É a especificação que o nosso cliente deu pra gente. Nós, como engenheiros de requisitos, podemos contestar. Olha, é assim mesmo? Tá estranho. Porque se ele chegar sem reserva, mas ele fala, se ele chegar sem reserva, uma mensagem de rejeição vai ser emitida. Ele foi claro. Então perceba que ele não está esquecendo. Ele está sendo completo. E ele falou que não quer. Então tudo bem, não quer, a gente faz o sistema assim. Tá? Quando o cliente deixar o hotel, quando o cliente for embora, e solicitar que providencie a sua saída, será fornecida a respectiva conta. Então tem que gerar essa conta, né? Tá aqui a conta que você tem que pagar, cliente. E o quarto se tornará indisponível para limpeza. Esse indisponível para limpeza quer dizer o seguinte, o quarto não pode ser utilizado enquanto a limpeza não terminar. Então ele será indisponível pelo qual motivo? Pelo motivo de limpeza. Enquanto a limpeza não terminar, o quarto está bloqueado para ser reservado. Ninguém pode reservar aquele quarto. O cliente pode pagar a conta à vista ou usando cartão de crédito. Caso use cartão de crédito, é verificada sua situação para aceitar ou rejeitar o cartão. Esta verificação é feita por telefone. Percebam que este é um requisito que não impacta nosso sistema. Por quê? Porque ele fala assim, ó, você vai pagar com cartão ou você vai pagar com dinheiro? Aí fala, vou pagar com cartão. Aí o cidadão pega o telefone e liga para ver se o cartão está ok. Não é o nosso sistema que vai fazer isso, é o telefone. Vocês, como engenheiros de requisitos, poderiam tentar trazer isso daqui para o sistema. Fala, olha, por que ao invés de usar o telefone, não vamos fazer um sistema que se conecte ao sistema ali do Mastercard, Visa, Maestro, esses sistemas de cartão de crédito, verificando se o cliente está ok, se não tem débito, coisa e tal, ao invés de pegar o telefone. Se o seu cliente falar, ó, legal, então você troca o requisito, tira o telefone daqui e coloca um caso de uso que é verificar, né? Verificar se o cliente está apto a pagar com cartão ou não. Neste caso, isso provavelmente não entra no nosso sistema. Merece uma análise maior, mas olhando de bate-pronto não vai entrar no nosso sistema. Tá? Quando o quarto estiver limpo, a limpeza foi lá, deu tudo certo, limpou, após uma ocupação, o gerente torna-o disponível, né? O torna disponível novamente. Tá? Então o gerente vai lá e fala, olha, pronto, este quarto está disponível para ser alugado novamente. Tá certo? Bom, essa especificação eu tirei aqui das notas de aula do professor Prado, da UFSCar. Tá certo? Ele tem essa especificação. E lá ele mostra exatamente isso e dá uma solução para essa especificação. Nós trouxemos aqui parte da solução para que você possa continuar como um desafio a especificar esse sistema aqui por meio dos seus casos de uso. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Aqui a gente fez um levantamento de quais seriam os casos de uso que a gente vai utilizar no sistema. Percebeu-se aqui 8. Vocês podem perceber mais ou menos. Tá? Mas aqui a gente percebeu 8 e a gente acha que esses 8 completam o nosso sistema. Quais são esses 8? Esses 8. Cliente solicita reserva. Cliente cancela a reserva. Né? É hora de cancelar por não comparecimento, que é aquela que diariamente ao meio-dia verifica se houve confirmação ou não.
O cliente hospeda-se no hotel, confirmando a sua reserva. O cliente solicita a conta, cliente paga a conta, gerente disponibiliza quarto e gerente cadastra quarto, porque os quartos devem ser cadastrados. Não está explicitamente escrito ali, mas os quartos devem ser cadastrados, tá? Aqui também, já olhando, né, a gente poderia colocar um gerente cadastra cliente, né? Não está aqui, ó, a gente não colocou. Então vocês poderiam aumentar aqui e colocar um nono, tá certo? Um nono, falando que o gerente cadastra cliente, porque apareceu lá nos requisitos. Então está faltando um aqui. Mas aí fica para vocês continuar daqui para frente, né? Deve ter mais alguns outros ali que não está nessa primeira parte. Como eu disse, é uma parte do nosso exercício e vocês vão completar essa parte. Aqui só uma dica, uma deixa. Eu já deixei mais um ali, o nono, tá? Bom, qual é o evento que dispara o cliente solicita reserva? Os dados da reserva. Certo? Qual que é o caso de uso que eu vou executar? Reservar quarto. E qual que é a mensagem que ele pode me dar? A MSG 01. Então aqui é só um quadro para eu começar a ver, certo? Quais são os casos de uso. Um resumão. Uma dica aí para vocês, tá? Então aqui tem tudo o que a gente precisa para começar a escrever os casos de uso. Então vamos ali ao primeiro. Reservar quarto, né? Não é nem o primeiro aqui, o reservar quarto. É sim, reservar quarto. Tá ali, é o primeiro. Este reservar quarto aqui é igual ao que a gente tinha feito já. Já expliquei esse reservar quarto. Tem o curso normal, tem o curso alternativo, tá certo? E tem o desenho dele. Lembra que eu falei que aqui eu não iria especificar, explicar muito além? Hora que ele fala para cadastrar um cliente, que aparece aqui, ó, cadastrar cliente, que é o curso alternativo, ele usa o extends. Né? O que é esse extends? É uma forma de eu relacionar dois casos de uso, tá certo? Então eu vou relacionar o caso de uso reserva e o caso de uso cadastrar cliente. E por regra prática eu digo o seguinte, eu uso o extends toda vez que um caso de uso precisar de um segundo caso de uso, mas ele não precisa sempre, ele precisa às vezes. Ou seja, eu só vou utilizar o cadastrar cliente no reservar quarto, tá? Então só vou utilizar o cadastrar cliente no reservar quarto quando o meu cliente não estiver cadastrado, ou seja, não é obrigatório. Se o meu cliente já estiver cadastrado, eu simplesmente eu não uso o cadastrar cliente. Se eu precisar cadastrar o meu cliente, então eu vou utilizar aqui o cadastrar cliente. Perfeito? É assim que funciona. Ah, professor, e se fosse obrigatório? E se toda vez que eu fosse reservar quarto, eu tivesse que cadastrar o cliente? Então, este nome ia mudar para includes. Então ia ser includes. Vou aqui para baixo, ó, includes. Tá certo? Ia ser assim, ia ser um relacionamento de includes. É um stereotype que eu falo, um estereótipo de inclusão. Por quê? Ele é incluído mesmo. Toda vez eu tenho que fazer. Tá? Bom, tem um outro aqui, o cancelar reserva. Aí eu ponho aqui o meu objetivo. Este caso de uso, né, este use case é responsável por cancelar a reserva de um quarto. Então o cliente informa que deseja cancelar a reserva e informa o seu CPF. Por exemplo, ó, aqui, quem achar legal, pode juntar as duas descrições numa linha só. Esse cliente informa que deseja cancelar a reserva informando o seu CPF. Já teria um passo só, já resumo, isso é interessante. Tá? Sistema localiza as reservas associadas a este cliente. Cliente confirma o cancelamento da reserva e sistema remove essa instância de reserva do nosso sistema de persistência, que pode ser um banco de dados. Curso alternativo, 3. Então aqui, ó, sistema localiza as reservas. Sistema verifica que não existe reserva. Pode ser que ele ligou, ó, eu quero cancelar. Não, você não tem. Liguei pro hotel errado, desculpa. Certo? Não tinha reserva lá. Pode acontecer, tá certo? Então tá lá. Eu emito uma mensagem de não há reserva e encerro o caso de uso, tá bom? E aí tá o desenho, né? O gráfico dele. Então eu tenho um ator cliente, não preciso escrever ator aqui não, só escrever cliente. Eu pus ator para vocês lembrarem que é ator, mas não tem necessidade. E tem o cancelar quarto, que é o meu caso de uso, tá? Aqui, por exemplo, para ficar melhor, ficar mais fácil de entender, a hora que o cliente vai cancelar um quarto, ele passa o CPF, não é isso? Então esse CPF aqui eu poderia ter posto o nome aqui em cima. E o cancelar quarto emite essa mensagem aqui para o cliente, legal. Então,
Perfeito, é isso aí. Tá? Cancelar não comparecimento. Aí tem aqui um terceiro exemplo para vocês, ou seja, este use case é responsável por cancelar o quarto pelo cliente. Tá? Então, diariamente às 12 horas, para cada reserva não ocupada, o que eu faço? Eu imprimo os dados da reserva, eu imprimo o cliente associado e removo a instância. Eu cancelo a reserva. Para quem? Para aquelas reservas não ocupadas. Tá certo? Para aquela que não veio ninguém. Aí eu cancelo essas reservas. Curso alternativo. Caso não exista nenhuma reserva, eu simplesmente emito uma mensagem de reserva não existente e encerro o caso de uso. Tá certo? E quais seriam aqui o que acontece? O ator gerente ele recebe a mensagem, aqui a mensagem de no show, né, de não comparecimento, e a mensagem 03. E para acontecer isso, não existe esse relacionamento aqui. O gerente não precisa pedir para cancelar a reserva. Diariamente isso acontece. Então o evento não parte do ator gerente. Por isso que isso daqui não tem essa parte. Só tem a mensagem de volta do caso de uso. Tá bom? Bem, pessoal, agora é com vocês. Termine de fazer esses casos de uso. Pode alterar a especificação, pode achar, como é muito humano essa especificação, né? Quando a gente está trabalhando na parte de análise, é muito humana, cada um pode achar uma coisa. E quando isso acontece, a gente reúne a equipe e costuma discutir para ver quem está com a melhor percepção, tá? Para depois validar com o cliente, porque o cliente dá a palavra final, tá certo? Então, exercitem em casa, continuem executando, fazendo este caso de uso, né? Vão até o fim, podem achar erros, melhorias, tá? Não tem um certo, tá? Tem aquilo que não pode acontecer. Mas as alternativas e especificações são várias, por isso que é difícil, porque é extremamente humano, não tem uma receita de bolo que todo mundo faz, sai igual, tá? Por isso que é complicado de fazer. Então, isso precisa de um esforço, de um trabalho dedicado. Tá certo, pessoal? Então, continuem fazendo esse exercício em casa, para que vocês aperfeiçoem aí a escrita dos casos de uso. Bom, vamos para a finalização. Vamos só fazer um rápido resumo aqui. Então, nessa palestra aqui, a gente mostrou a importância de se projetar um software, né? O que a gente falou? Falamos no aumento da qualidade do produto final, do produto de software, principalmente quando a gente fala de casos de uso, porque eu estou modelando as necessidades do cliente, e ter qualidade é respeitar e atender, ou até exceder a expectativa do cliente que está solicitando. Na diminuição do retrabalho, que é caro, né? Então, eu tenho uma manutenção mais barata quando eu projeto, quando eu analiso, quando eu modelo. Tá? No aumento da produtividade da fase de implementação, quem vai implementar já recebe todos os requisitos completos, claro, de uma forma mais formal. Né? Isso ajuda na hora de desenvolver, desenvolve-se mais rápido, você ganha tempo de desenvolvimento. O que mais que nós temos aqui? Falamos sobre o conceito da UML. A UML não é processo, né? Então a gente deixou isso bem claro, não é um processo de desenvolvimento. Há processos de desenvolvimento que utilizam as ferramentas da UML para apoiar o desenvolvimento de software. Perfeito? O UML é um conjunto de ferramentas, eu tenho 13 ferramentas lá na 2.0 para modelar sistemas de software. Perfeito? Diagramas de casos de uso. O diagrama da UML utilizado para modelar requisitos. Então, no caso de uso, eu vou modelar os meus requisitos do cliente, né? Composto por duas partes. Uma é a parte gráfica, o diagrama. Outra é a parte escrita, a especificação dos casos de uso. O diagrama é formalizado pela UML e a especificação não. Por isso que ela pode ser discutida. Uns acham que a gente pode juntar duas linhas numa só. Outros acham que tem que especificar bastante. Cada um tem um conceito sobre aquela especificação. O que a gente tem são boas práticas, né, para a gente seguir. Então, cada empresa adota o seu processo e começa a melhorá-lo continuamente. Por isso que é importante ela ter um processo, ela ter um jeito de escrever para poder melhorar. Tá? Bom, a gente viu aqui, né, para finalizar, para fazer uma amarração, a gente trouxe aqui uma pesquisa da Method and Tools de 2005 com 427 participantes. Olha os dados aqui, pessoal. 7% não responderam, 18% dizem que não usam o ML, 12% dizem que estavam estudando em 2005 a possibilidade de usar, analisaram e rejeitaram. Só aqueles que falam assim, não quero. Eu vi e disse, não quero. 4%. Projetos pilotos, ou seja, dessas empresas, tem 4% das empresas que já começaram a fazer projetos pilotos com o ML, adotaram alguns diagramas. Eu tenho 25% das empresas entrevistadas, usam alguns dos 13 diagramas, tá?
Usam em algum projeto? 14%. Todos os projetos novos são utilizados. 16%, tá certo? Então esses são os dados aqui que a Method Tools trouxe de 2005 sobre o uso da UML, tá ok? Então percebam que isso está crescendo muito, que é legal para vocês, é uma oportunidade de especialização. Né? Estudem, corram atrás, essa é só uma palestra introdutória para vocês saberem o conceito, e é um start, é um ponto de partida para que vocês possam, assim, aprofundar o conhecimento de vocês. Tá certo? Bom, aí fica uma mensagem que vai exatamente nesse sentido. Somos todos prisioneiros. Todo mundo está no mesmo lugar aqui, tá? Mas alguns de nós estamos em celas com janelas e outros não, tá? Então basta você enxergar essa janela e essa possibilidade de ver algo a mais, tá certo? Essa com certeza é uma possibilidade de crescimento profissional. Se você se especializar nessa, eu tenho certeza que você vai ter um mercado de trabalho bastante grande para explorar, tá certo? Eu fico por aqui. Obrigado por assistir aí as nossas palestras, tá ok? Até a próxima.